Bom dia, estamos começando com mais um café com o Espírito Santo. E nesta manhã eu quero desde já agradecer a todos que estão me assistindo neste exato momento e eu quero pedir que todos aqueles que gostarem, dá aquele gostei, um joinha, e também aquele que não se inscreveram, se inscreva, ative o sininho para estar por dentro dos vídeos semanais que estaremos dando continuamente de segunda a sábado. Vamos estar postando vídeos para o crescimento espiritual mediante a palavra de Deus. E nesta manhã eu quero estar abordando um assunto muito polêmico, a qual muitos debatem, discutem, criam até discórdia sobre este assunto, o homossexualismo. E como base na introdução, eu quero trazer um versículo, se encontra lá no livro da carta em Gálatas, capítulo 5 e versículo 19, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impurezas, lascívias. Bom, eu quero abordar aqui impurezas. Esta palavra impurezas tem como base também as práticas do homossexualismo, como lesbianismo, bestianismo e também a parte da sodomia. Após eram práticas consideradas impuras em meio aos povos antigos e também aqui na igreja primitiva. Agora, para entendermos melhor, eu quero ler outro texto. Romanos capítulo 1 e versículo de número 24, que diz assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, primeiro, antes de começar a falar desta passagens, eu quero dizer que eu não estou aqui para julgar e também não estou aqui para condenar ninguém. Primeiro, porque isto não é o papel da igreja. A igreja nasceu na cruz, no pé da cruz, mediante ao sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, para, se não, pregar a palavra de Deus, acolher, ajudar, aconselhar e dar vida. A igreja foi levantada por dois aspectos. Primeiro, para pregar o evangelho e para dar vida àqueles que não têm, porque Cristo está no meio da igreja. Agora, eu quero falar sobre estes textos. Bom, primeiro ponto, vamos entender os textos. Aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, nos fala sobre a impureza. O que é impureza? A impureza eram práticas a qual o apóstolo Paulo estava decorrendo ao meio aos pagãos que praticavam estas impurezas, que estão relacionadas ao homossexualismo, lesbianismo e por assim vai, como nós conhecemos. E lá em Romanos capítulo 1, versículo 24, é bem claro em que alguns daqueles povos que ali se apresentavam na igreja primitiva entregavam as práticas a ídolos. E estes ídolos tinham por costume deles praticarem lascívias, impurezas, práticas homossexuais. Por isto que muitos interpretam que a condenação, de fato, é uma condenação pelo próprio apóstolo Paulo. A carta de Romanos foi enviada também por Febe, como interpretação do próprio Heródoto Paulo, às igrejas. Mas o que eu quero dizer, primeiro ponto, para nós entendermos, se você que está me assistindo neste exato momento tem essas mesmas práticas, eu quero dizer, não se sente angustiado, aflito. Primeira coisa e a primeira base que temos que entender, todos nós somos pecadores. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Ou seja, a tua prática de pecado ou qualquer outra prática de pecado não faz de você ou de ninguém que está neste mundo inferior um ao outro. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Ou seja, ninguém escapa do pecado. Ninguém escapa do pecado.
todos nós pecamos. Quando Jesus disse, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, é Jesus chamando a atenção. Bom, o que adianta apedrejar, sendo que aqueles que apedrejam também pecam? Entendeu? Então, a base é entender. Todos nós pecamos. Não existe maioral no reino de Deus. Então, ninguém tem o poder de condenar, de julgar. Só Deus tem o poder de transmitir o seu juízo sobre cada vida nesta terra. É Ele que dá e é a vida e é Ele que tira. Então, primeiro ponto, entender. Todos nós pecamos. Segundo ponto, o arrependimento. O arrependimento está para todos, aberto para todos nesta face desta terra. Então, arrependimento é como uma prova. Alguns elementos do arrependimento é o reconhecimento, que somente Deus pode nos limpar, nos moldar. E eu quero dizer para você, todos que estão me assistindo neste exato momento, se praticam estas práticas que em meio à sociedade são complexas de se entender, mas eu quero dizer, eu lhe amo, amo a todos em Cristo Jesus. Eu quero dizer que Jesus também ama você. E Jesus quer te mudar, Jesus quer te moldar. Ele não está dizendo para você parar de fazer o que você está fazendo. Não, ele está dizendo para você abrir o seu coração para que ele entre. Esta é a finalidade. A igreja, infelizmente, a religião hoje em dia aprendeu, tem um mau costume de passar por cima, de julgar, de colocar a autoridade acima de tudo, das escrituras sagradas. Mas eu estou aqui para te dizer, todas as práticas, tanto pecado como angústias ou qualquer outras coisas que atrapalham o seu caminhar nesta terra, eu venho dizer que Jesus, ele dá jeito. Jesus, ele reconstrói. Então, posso estar falando para pessoas não só que têm esta prática do homossexualismo, do lesbianismo ou outras práticas como adultério ou outros tipos de temas complexos e assuntos. Eu quero dizer, não existe pecado em que Deus não perdoe. A não ser como base ali a blasfêmia com o Espírito Santo, mas existe um processo muito elevado para que o perdão sobre a blasfêmia não seja efetuado. Mas eu quero entendam que todo pecado, Jesus, ele derramou sangue na cruz do Calvário para que todos nós sejamos sujeitos ao arrependimento e ao seu perdão. E eu quero aqui só dei uma visão panorâmica sobre a introdução sobre este tema tão complexo, mas eu quero que entendam todos que estão me assistindo neste exato momento. Todos nós somos pecadores, mas todos nós temos a capacidade de possuirmos o arrependimento e então Jesus derramar o perdão sobre nossas vidas e a sua misericórdia, que segundo o livro de Lamentações nos fala que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Mas o mesmo apóstolo Paulo ele fala sobre estas práticas, mas o mesmo diz que nós somos justificados. Há 4 elementos da salvação. O primeiro elemento é a regeneração, segundo, justificação, santificação e adoção. Efésios capítulo 1, versículo 1 a seguir diz assim: a vós graça e paz, da parte de Deus e nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nos concedeu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para sermos adotados segundo o beneplácito da sua vontade. Adotados, somos filhos por adoção. O que é isto? É que Israel, como nós sabemos, ou se você não sabe, Israel, os verdadeiros filhos de Deus, descendente de Cristo e também a linhagem de Jesus Cristo, a qual Jesus diz no Evangelho de João capítulo 4 para a samaritana: não sabeis vós que a salvação é para os judeus? Mas ali Jesus estava trabalhando o psicológico da samaritana, para que ela seja uma verdadeira adoradora ao único e verdadeiro Pai.
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero dizer, todos que estão me assistindo neste exato momento, não se angustie, não se aflita, não esteja com a cabeça baixa, triste, desamparado ou desamparada, mas eu venho dizer, erga a tua cabeça. Jesus, ele já te perdoou. Jesus, ele já derramou perdão sobre a sua vida, sobre a tua família, sobre o seu coração, e ele limpa nossas mentes e nos transforma. Como eu venho dizer, não estou falando aqui para você parar com as suas práticas, não estou falando aqui para você deixar o que você está fazendo. Ou estou falando para você abrir seu coração para que Cristo venha transformar. Porque nós somos igreja e a igreja foi levantada e é levantada para pregar o evangelho e dar vida a todos aqueles que não possuem a vida que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesta visão panorâmica, neste tema tão polêmico, complexo, eu venho dizer, todos nós estamos sujeitos a recebermos o sangue de Cristo sobre nossas vidas. Se você gostou deste vídeo, eu quero dizer, deixe o seu comentário. Se você tem alguma pergunta, algum comentário a fazer, deixe o seu comentário. Dá algumas dicas também para melhorar este canal, os vídeos, também ver se a qualidade do vídeo, ver se o canal precisa de alguma melhoria. Deixe o seu comentário para que nós possamos a cada dia crescermos juntos e a palavra do Senhor ser continuada, pregada sobre a face desta terra. Que a paz de Cristo vos abençoe.